Oi, pessoal. Eu me chamo Ezequias Guimarães e junto com meu colega Elielton Silva, nós somos alunos da Universidade Federal de Roraima, do curso de Geologia, e na disciplina de Petrologia Sedimentar, nós fizemos uma atividade, a qual nós tivemos que ler um artigo e apresentar a metodologia desse artigo. E essa metodologia é o que eu vou apresentar hoje para vocês. Então, o nosso artigo, ele é um artigo em inglês que se chama The Maturity Myth in Sedimentology and Provenance Analysis, que numa tradução literal é o mito da maturidade em sedimentologia e análise de proveniência. Esse artigo, ele foi escrito no ano de 2017, publicado pelo Jornal de Pesquisa em Sedimentologia. O autor, ele é o Eduardo Garzanti, e o Eduardo, ele publicou esse trabalho dele na seção de Perspectivas para a Sedimentologia. O trabalho dele é feito no Laboratório de Estudo de Proveniência de Sedimentos e ele atua principalmente no entendimento da sedimentação do Himalaia, da Ásia Central, do Oriente Médio e da África. O trabalho, o artigo, ele é dividido em duas partes, que o autor ele trabalha com dois conceitos, que é o de maturidade mineralógica e maturidade textural, no qual ele entende que é incorreto. Então, na metodologia, nós temos a primeira parte, que é a introdução, aí em seguida tem o equívoco da maturidade mineralógica, que é dividido em abrasão mecânica, destilação pela água, reciclagem, intemperismo químico e diagênese. E a segunda parte, que é o equívoco da maturidade textural, que é a separação eólica e o problema das grauwacas, a seleção e o arredondamento durante o transporte na água e no ar. E por último, a conclusão, que é como se fosse uma recapitulação de tudo que ele já tinha dito anteriormente. O trabalho dele é meio que simples, porque é como se fosse um grande referencial teórico. Ele cita cerca de 130 autores nas referências bibliográficas, e principalmente os próprios trabalhos dele. Ele tem cerca de 20 trabalhos como primeiro autor, que ele vai apresentar nessa como se fosse uma reunião de vários trabalhos anteriores. E os autores principais que ele aborda são Folk, o Petitjohn e o Earl McBride. O Folk e o Earl McBride são dois autores importantes, eu peço que vocês gravem esse nome, porque depois nós vamos voltar a falar sobre esses dois autores. Durante o artigo, ele cita diversos outros estudos realizados ao redor do mundo, principalmente na Arábia Saudita, na Itália, tem nos Estados Unidos, no Iraque, Sudão e Índia. Nós conseguimos nos contactar com o autor por meio de e-mail e ele foi bem gentil em responder nossas perguntas. Esses e-mails eles estão em inglês e o que eu vou ler agora para vocês é a tradução literal deles. Então, no primeiro e-mail, eu falei para ele, né, que eu havia gostado muito do trabalho dele e que eu ficaria muito contente se ele pudesse responder algumas perguntas sobre a importância desse artigo dele para a petrologia e um pouco mais sobre a metodologia. E ele me respondeu que esse é um dos artigos dele favorito e que ele ficaria muito feliz em responder e pediu para eu ser um pouco mais específico nas perguntas. Em seguida, no segundo e-mail, eu mandei essas perguntas para ele. As perguntas são as seguintes. Pelo que eu entendi, o seu trabalho é como uma reunião de muitos outros trabalhos sobre o assunto. Assim, gostaria de saber se a metodologia envolveu algum tipo de abordagem ou método diferente, ou se é especialmente um trabalho bibliográfico. Eu acho que o seu trabalho tem a intenção de quebrar um paradigma para provar que o modelo de interpretação moderna, baseado no fato de que o transporte e a energia têm alguma superimportância, não é correto, e que criamos um mito baseado na facilidade de entender o processo de maturação nos grãos. Eu perguntei para o autor, você acha que o seu trabalho poderia ser um diferencial para a interpretação dos arenitos? Em quais aspectos suas conclusões seriam importantes para a petrologia sedimentar? A queda do paradigma do transporte mudaria a maneira como interpretamos os ambientes deposicionais? A resposta do autor eu acho que foi bem generalista e até um pouco singela diante da importância do trabalho dele, mas ele respondeu a gente assim.
Na verdade, esse artigo foi escrito após uma experiência de mais de 20 anos estudando areias modernas. Se você estuda o moderno, onde todas as condições são em princípio conhecidas, você percebe que a maioria dos modelos de petrologia de arenitos, que foram estabelecidos com base no estudo de antigos arenitos, não faz muito sentido. Depois de escrever este artigo, também me correspondi com Earl McBride e Bob Falk, que estiveram entre os fundadores da petrologia sedimentar para discutir esta questão. Um ponto que gostaria de apresentar no artigo é que temos uma ideia quase religiosa de pureza e maturidade, que é emprestada de outros campos e pode ser aplicada a processos químicos, mas dificilmente pode ser aplicada a processos físicos. Em palavras simples, as bananas amadurecem e apodrecem com o tempo. Os minerais não. Se você olhar para arenitos modernos, muito poucos são feitos exclusivamente de quartzo. Em vez disso, os quartzo-arenito antigos são difundidos. Em descompasso, esse descompasso pode ser explicado pela extensa dissolução diagenética de minerais instáveis. E agora, em seguida, ele me sugeriu um outro trabalho dele sobre o delta do Rio Nilo, e por último, eu mandei um e-mail agradecendo as respostas dele e perguntei se ele podia indicar mais algum trabalho que compartilhasse essa perspectiva dele. E ele respondeu que ele não conhece nenhum outro trabalho que trata dessa mesma perspectiva e que foi essa falta de outros trabalhos que levou ele a escrever o dele. Como eu disse anteriormente, ele fez de fato, como se fosse. Ele reuniu vários outros trabalhos dele mesmo, de outros autores, e escreveu esse artigo que é como se fosse a masterpiece dele, como se fosse a obra-prima dele. E que ele conversou por meio de e-mail com o Earl McBride e o Bob Falk, que são os caras que meio que fundaram a petrologia sedimentar, então eu acho que isso dá um grande suporte ao trabalho do Eduardo Garzanti, que é um trabalho muito bom, e eu acho que o trabalho dele deveria ser lido, é um trabalho muito bom, e é isso.